Para mim é uma satisfação muito grande poder não só começar o dia, né, refletindo na palavra de Deus, coisa que a gente já tem esse hábito, esse bom hábito, né, mas começar refletindo com amigos e conterrâneos, né, porque eu nasci em Criciúma, só faltou esse colégio aí, né, para compor aqui essa live, né, mas eu sei que eu estou falando para amigos aí em Florianópolis e Tubarão também, Tubarão pertinho da minha cidade natal aí, e é uma alegria então poder, mesmo que virtualmente, manter esse contato e essa comunhão com os irmãos, com profissionais da educação, linha de frente, né, missão também, púlpito tremendo, esse da educação. Eu louvo a Deus por esse momento. Eu sei que é uma fase complicada que estamos vivendo. Por outro lado, eu vejo que Deus está usando também essa situação toda para chamar a atenção, tanto das pessoas que não têm exatamente a nossa esperança, quanto dos que creem na volta de Jesus. Só para vocês terem uma ideia, nós realizamos uma live no último sábado à noite, pensa bem, sábado à noite, né? Uma live sobre reavamento, sobre sacudidura. Nós tivemos ali mais de 4.000 pessoas acompanhando simultaneamente em 4 canais do YouTube. E esse material já chegou a mais de 50.000 visualizações. Então, é um milagre, né? Quando que num sábado à noite nós teríamos assim tantos membros, tantos irmãos e muitas pessoas de outras religiões também, não só adventistas, acompanhando uma live sobre profecias, né? Uma outra coisa que aconteceu e me deixou muito feliz é que recentemente uma professora lá do NASP, a coordenadora, na verdade, do curso de arquitetura, que também leciona para universidades seculares, ela me procurou perguntando se eu tinha algum material sobre profecias, mas voltado para um público ateu, agnóstico, universitário, professores universitários. Por quê? Alguns colegas dela a procuraram pedindo para entender um pouco melhor as profecias bíblicas, porque, claro, todo mundo está preocupado com esse momento, com uma situação que nunca, na nossa geração, nós, pelo menos, vimos algo parecido, né? Uma quarentena mundial com desdobramentos, assim, importantes, né? E que, com certeza, ainda virão mais, né? E aí eu me senti motivado a produzir um material. Eu estou quase finalizando. Ontem gravei o último vídeo da série, me programei para ser 11 temas, 11 vídeos, breves, mais ao ponto e pensando nessa mentalidade de um público não adventista, né? Talvez até não cristão. E eles estão assistindo, estão gostando do material. Então, vejam, com certeza Deus não causa, mas usa situações como essa para aproximar as pessoas dele. E eu creio que para a igreja está sendo um chamado, né? Uma oportunidade de a gente parar um pouco, pensar nas verdadeiras prioridades, naquilo que realmente mais importa neste mundo e principalmente um preparo aí para as coisas que virão, né? A gente sabe que passada essa pandemia pode até haver um tempo de relativa bonança por aí, não sei se teremos tanto assim, né? Crise financeira e outras coisas poderão vir de tudo isso aí, mas antes de melhorar definitivamente, eu tenho dito isso, né? As coisas vão piorar. Então nós temos que estar conscientes, temos que estar preparados para isso e aproveitar tudo que pudermos, né, de recursos, de tempo, de talentos, né, nossa mordomia, né, para realmente pregar com equilíbrio, com tranquilidade a respeito da volta de Jesus, da grande esperança que nós temos na volta de Jesus. As pessoas têm nos procurado em busca de respostas. Será que nós as temos para esse momento? Essa é a grande questão, né? E eu tenho certeza que a educação adventista ela tem um papel fundamental neste momento, né? Todas as instituições da igreja, todas as frentes, né, devem agora ser canalizadas para aquilo que Ellen White disse ser a nossa maior missão, que é pregar as 3 mensagens angélicas. O primeiro passo, na verdade, é conhecê-las bem, né? O que é essa mensagem? E depois, realmente, pregar isso por todos os meios possíveis. Muito bem. Eu, depois de fazer aqui uma reflexão sobre um capítulo que, na verdade, a minha esposa me ajudou ontem a escolher, estávamos conversando, e aí eu perguntei assim, Débora, que também é catarinense, por sinal, né? Ela nasceu aí pertinho de Florianópolis, ela nasceu em Florianópolis, na verdade, e aí ela falou, olha, o texto que eu gosto muito mesmo é aquela situação enfrentada por Ezequias. E aí hoje de manhã, ontem à noite eu comecei a refletir nesse capítulo, realmente é um capítulo muito bonito, muito interessante e também tem muito que ver com esse momento, né? Porque o inimigo aqui era muito poderoso, muito grande, era um inimigo invencível.
como parece ser essa pandemia nesse momento, né? Uma situação complicada, difícil, que coloca à prova a nossa fé. Mas quando confiamos em Deus, realmente podemos vencer. E é importante nos lembrarmos que quando temos um grande problema, o Deus a quem servimos é maior, muito maior do que esse problema. Então eu vou ler aqui alguns trechos, vocês conhecem a história. Se você tem a sua Bíblia aí por perto, convido você a abri-la comigo em segundo Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 18. E eu vou ler aqui alguns trechos que eu selecionei. Lendo esses trechos já dá para a gente lembrar de todo o contexto aqui dessa história, né? A grande ameaça aqui era o terrível Império Assírio, né? Cuja capital, em algum tempo, foi Nínive, né? Veja que interessante. Por isso que o profeta Jonas, ele hesitou, ele não queria mesmo pregar lá em Nínive, porque era a capital do pior império, do império mais opressivo que já existiu. Tanto que não restou sombra, depois que os anos se passaram, os séculos, realmente os assírios foram devastados, foram destruídos, porque quando eles aprisionavam outros povos, eles não se contentavam apenas em prender, levar cativos, né? Ou então dominar a cultura, como faziam os romanos, mas deixar ali as pessoas até cultuarem seus deuses, como faziam os romanos. Não, os assírios queriam mais, eles torturavam, eles cortavam o nariz, as orelhas dos presos, né? Era uma coisa realmente terrível. E aí, o que acontece? O rei Senaqueribe, rei dos assírios nesse momento, ele se voltou para Jerusalém. Ele queria agora invadir essa cidade e, claro, não tinha nem condições de Jerusalém enfrentar o império, né? O império assírio. E nesse momento aqui, quem reinava sobre Jerusalém era o rei Ezequias. Eu vou ler aqui o verso 28. A partir do verso 28, eu quero que vocês me acompanhem então nessa leitura. Aqui fala de um tal de Rabzaqué, não é o nome dele, né? Era um alto funcionário do Império Assírio. O nome desse cargo era Rabzaqué. Então Rabzaqué se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, no caso que seria imperador, na verdade, né? Sumo rei, o rei da Síria. Ele fez questão de falar a língua do povo ali, né? Ele podia ter falado em aramaico, que era a língua caldaica naquele momento ali histórico, mas ele fez questão de falar a língua do povo para que eles entendessem, para que eles fossem humilhados, para que todos se assustassem na cidade. E ele falou assim, verso 29, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da mão do rei da Síria. Nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei as pazes comigo e vinde para mim. Não ide para Deus, né? Vinde para mim. E comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da vossa própria cisterna. Depois aqui no finalzinho do verso 32 e verso 33, leio assim, não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria, como era muito comum naquele tempo, né? O rei vencedor tinha o Deus mais forte, né? E o rei da Síria tinha derrotado várias nações poderosas, e assim a ideia era de que os deuses da Síria eram mais poderosos. Então aqui ele faz o mesmo desafio. Olha, vocês acham que o Deus de vocês vai livrá-los como os deuses das outras nações também não conseguiram fazer? Agora capítulo 19, versos 5 e 6. 19, 5 e 6. Em quem confiar em tempos de crise? A quem recorrer em tempos de crise? Na verdade, sempre, né? Mas nos tempos de crise até mais, né? Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse, sim, o profeta Isaías, né? Isaías lhes disse, dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Pergunta aos queridos amigos, a quem temos que recorrer em tempos de crise, tanto em nossa vida quanto no planeta? Ao profeta. Ao profeta. Temos que recorrer aos profetas, né? Claro que temos que recorrer aos profetas sempre, ou seja, ler a Bíblia sempre, ler
livros de Ellen White, que bênção encontramos ali. Estou lendo agora de novo, né, relendo o livro Eventos Finais. Nós tivemos aí uma live também sobre esse livro. Que mensagens importantes, né? O livro Grande Conflito, um livro para esse tempo, né? Especialmente para esse tempo. Se você não leu ainda, eu convido você a fazê-lo, né? Especialmente os últimos capítulos, né? Nesses tempos em que a nossa fé é provada, em que parece que o inimigo é maior que nós, é importante nos voltarmos para os profetas, crer na mensagem profética, porque ali vemos um Deus em ação e um Deus todo-poderoso que revela realmente o futuro. E o último vídeo que eu vou gravar dessa série, A Profecia, que está no meu canal no YouTube já, ali os 9 primeiros, né, 10 primeiros vídeos, o título é O Grande Spoiler. Por quê? Quando lemos a Bíblia e quando lemos a mensagem profética, nós encontramos ali o grande spoiler do grande conflito, né? No final, o dragão vai ser derrotado pelo cordeiro. No final, Cristo vencerá. No final, Miguel vai se levantar em defesa de seu povo. Então, é como um filme, né, que parece que está tudo dando errado pro mocinho da história, né? Pro personagem principal ali. Começa tudo a dar errado na vida dele, a trama fica complicada, mas quando você já conhece o fim da história, você não se preocupa tanto assim, né? Porque você sabe que no fim vai dar certo. Se não deu é porque não chegou no fim ainda. Então, a Bíblia tem esse propósito. Ela nos mostra a realidade dura e crua, como seja, mas diz assim, olha, lá no fim, a profecia é como um túnel, né? Em que você contempla a luz no fim. Então, lá no fim, Deus vai vencer. Você vai vencer com Deus. Você vai ser parte do povo vitorioso. E essa situação aqui com o Senaqueribe, com o rei da Síria e com o rei de Israel ali, naquele momento, com o rei Ezequias, né, melhor dizendo, ela é uma espécie de microcosmo daquilo que vai acontecer no fim, né? O inimigo é grande, é poderoso, mas Deus é muito mais. E aquele que confia em Deus, tanto o rei quanto os súditos, tanto o departamental quanto os funcionários e professores, não importa quem seja, não importa a sua função, nós somos todos iguais, na verdade. Se confiarmos em Deus, nós venceremos. Essa é a promessa. E aí, aqui no verso, ainda capítulo 19, no verso 8, finalzinho do verso, diz assim, o rei já se havia retirado de Laquis, ou Laquis. Eu quero que vocês gravem o nome dessa cidade, tá? Uma cidade que parecia intransponível, mais forte do que Jerusalém. Mas aqui o rei já tinha devastado Laquis, ou Laquis, e já tinha se retirado de lá, e agora se dirigia para Jerusalém. Ele cita aqui uma cidade que foi destruída, para dizer, o destino de vocês aí em Jerusalém vai ser o mesmo. Assim como eu devastei essa cidade de Laquis, eu vou acabar com vocês. Então, grave o nome dessa cidade, porque no fim dessa reflexão eu vou me lembrar dela, eu espero me lembrar dela. Se eu esquecer, me lembre, por favor, para a gente ver o que aconteceu na verdade. Verso 19. Agora, pois, o Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus, só tu és Senhor. Aqui é a oração linda de Ezequias, o rei que abriu o coração a Deus, o rei que derramou, né, a sua alma diante de Deus e clamou por libertação, e não só libertação, clamou para que as nações ficassem sabendo que o rei de Israel não é como qualquer deusinho das outras nações que não as protegeram. E Deus, como frequentemente acontece, respondeu a oração. Uma oração sincera como essa move o coração de Deus, e como diz Ellen White, a oração intercessora de um coração arrependido, um coração que se coloca diante de Deus dessa forma como Ezequias fez, move a mão do Onipotente. Veja que interessante. E aí, para finalizar aqui a leitura, no verso 22 do mesmo capítulo, nós vemos então a resposta de Deus por meio do profeta. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, Jerusalém, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras ou muros, né, enfim, trincheiras ou coisa parecida contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi, o Deus fiel. E depois nós vemos o capítulo seguinte, capítulo 20, que não foi necessário levantar uma espada para defender a cidade. O anjo do Senhor foi lá e acabou com o exército da Síria, o poderoso exército assírio, e os que sobreviveram voltaram realmente, eu diria assim, hoje com o rabinho entre as pernas, né? E a cidade foi defendida.
Veja que história linda, né? De confiança, de entrega e de perceber que, apesar do poderio do inimigo, Deus é maior, né? Nós muitas vezes nos sentimos tão pequenos, né? Eu sei como é se sentir pequeno, às vezes, diante de um desafio de sala de aula, de administração, de finanças, de tantas coisas, né? E que parecem, assim, intransponíveis, parecem tão complicadas. Mas nesses momentos temos que nos lembrar mais uma vez de que nós temos um Deus grande, um Deus todo-poderoso, né? Eu quero contar um pouquinho para vocês a minha experiência, como que eu comecei esse trabalho na obra de Deus. Eu quero contar porque, na verdade, para vocês faz muito sentido, né? Vai fazer muito mais sentido. Porque eu comecei justamente na educação adventista em Santa Catarina. Embora eu tenha me formado em jornalismo na Federal aí de Santa Catarina, estudei aí durante 4 anos, então de 92 até 95, né, fim de 95, eu estudei aí na Federal. Eu, portanto, morei aí 4 anos durante a faculdade aí em Florianópolis, frequentei algum tempo a Central de Florianópolis, depois fiquei mais alguns anos ainda, totalizando aí, eu acho que 7 anos no total, morando aí na capital. Só que quando eu me formei, eu era recém-convertido quando comecei o curso de jornalismo. Graças a Deus, porque isso foi uma espécie de blindagem, né, para a minha fé. Eu consegui sobreviver aos 4 anos de doutrinação evolucionista, marxista e outros istas aí, né? Consegui sobreviver à licenciosidade, que na época já era grande, hoje eu sei ainda mais complicado, né, ser um jovem hebreu em Babilônia, né? Mas graças a Deus eu estava com aquele primeiro amor, né, de recém-convertido e graças a Deus eu sobrevivi. E inclusive o meu TCC foi justamente sobre a história do adventismo no Brasil, que começou aí, né, em Gaspar Alto e cidades adjacentes aí próximas. Então eu pesquisei sobre isso e foi uma alegria fazer um TCC, um livro-reportagem, que depois virou um livro também pela CPB, que vai ser relançado este ano, por sinal, A Chegada do Adventismo ao Brasil. E eu fiquei tão feliz de ver assim professores, a minha orientadora, coordenadores do curso, conhecendo mais da Igreja Adventista no Brasil do que muitos adventistas na época que mal sabiam qual era a origem, né, da nossa igreja e a história dos pioneiros, maravilhosa, enfim, né? Meu adventismo passou a ser outro quando eu conheci a história dos pioneiros. Vale a pena conhecer essa história. Pude deixar ali com os colegas de curso e com professores o grande conflito condensado ali. Eu acho que foi a primeira vez que um adventista talvez tenha passado pelo curso de jornalismo da Federal de Santa Catarina, e eu procurei então, como diz um pensamento, florescer onde fui plantado, né? Deixar uma marca por ali. Bem, formado, aí veio outro desafio, né? O primeiro foi o vestibular, depois o segundo foi o que fazer da minha vida agora. Afinal de contas, eu era um adventista, eu guardava o sábado, e em todos os lugares onde eu procurava emprego, eu cheguei a fazer uma entrevista, né? Participar de uma entrevista de emprego no Diário Catarinense. E havia boas perspectivas de eu ser aprovado lá e contratado. Só que quando na conversa entrou a situação de eu ser um guardador do sábado, não teve conversa mais, né? Porque o jornal, ali o expediente do jornal funcionava normalmente na sexta-feira à noite, em algumas ocasiões até no sábado, né? As edições de fim de semana eram fechadas na sexta-feira e muitas vezes avançava pelas horas da noite. Então não pude aceitar o emprego. Busquei outros jornais, a mesma situação. Na época, o departamental de educação era o professor Dirceu Lopes, agora já jubilado, né? Alguns talvez o conheçam, né? E está lá, acho que mora em Porto Alegre. Ele soube da minha situação, ele se compadeceu de mim e me ofereceu uma vaga na escola adventista, na época chamada Siegfried Hoffmann. Hoje eu acho que Colégio Adventista Centro, né? CAF Centro. E, claro, eu era formado em jornalismo, né? Mas ele me ofereceu aulas de história, porque o professor da época, por algum motivo, não estava ali disponível, então eu fui encaixado ali. Hoje eu acho que nem é mais possível fazer isso, né? Sem uma formação específica. Eu fiz o que eu pude, né? Estudei os materiais, peguei os livros, passei vários dias estudando, me mergulhei naqueles conteúdos e procurei fazer o meu melhor. No primeiro dia de aula eu fiquei espantado, porque era uma quinta série, né? Na época acho que chamava assim, né? Quinta série. Eram todas crianças bem pequenas e quando eu entrei na sala de aula me chamaram de tio. Bom dia, tio. Isso me assustou muito, né? Assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Essas crianças, eu não tenho o preparo necessário, meu Deus, me ajuda, né? Foram cobaias, tadinhos, né? Mas hoje tem muitos alunos ali com quem eu tenho contato, assim, o carinho é grande, né? Isso é muito bonito, né? Porque a gente nunca deixa de ser tio e professor, né? Pro resto da vida.
E é tão bonito. Um dia eu estava na Rádio Novo Tempo aí dando uma entrevista, faz poucos anos, e alguém ligou lá de Balneário Camboriú e se identificou, João, e disse: professor, aqui é o seu aluno, João. E foi tão legal, né? Que era um aluno muito complicado. E eu me lembro que eu me aproximei dele por causa do desenho. Eu gosto de desenhar, na época eu ainda desenhava, hoje eu estou mais aposentado nesse lado, e ele também era desenhista. Então eu pensei, eu vou me aproximar dele de outra forma, então pelo desenho. E ficamos amigos, né? E era um aluno bem complicado, porque depois eu descobri a história familiar dele também era bem complicada, enfim. Aquelas coisas que o professor tem que fazer como adventista, né? Como cristão, de andar 3, 4 milhas a mais, né? Para alcançar algumas pessoas, assim, crianças, né? Bem, eu acho que só minha esposa acompanhou realmente a minha situação, assim, de quase depressão, porque por mais que eu me esforçasse para ser um bom professor, não era a minha formação. Eu queria ser jornalista, né? E eu acho que Deus viu, assim, a minha angústia e no último ano, antes de eu ser chamado para a CPB, eu fui chamado para trabalhar também na Rádio Novo Tempo, que havia começado fazia pouco tempo aí, né? A rádio ainda era naquela sede, antiga sede da ADRA, ali na cabeceira da ponte, né? E o que acontecia? Aí eu comprei um Fusca na época, um Fusca que tinha a minha idade, né? Um Fusca 73. Eu era um ano mais velho que o Fusca apenas. E com ele, então, eu ia cedinho para a escola aí de Florianópolis, dava as primeiras aulas, depois cruzava a ponte, ia para a rádio, preparava o jornal, apresentava o jornal meio-dia, depois almoçava correndo e voltava para a ilha para dar as últimas aulas. Era uma correria, mas eu estava um pouquinho mais contente porque agora eu estava fazendo aquilo que para o que eu tinha me formado, né, jornalismo. Foi um período bem difícil, bem trabalhoso, assim, né? Eu sei que eu clamava a Deus, Senhor, por que eu não consigo, né, um trabalho na minha área? Por que eu não consigo... Veja, era tão difícil ouvir meu pai, que não é adventista, né, dizer assim: seus colegas já estão aí na TV. O pessoal aí de fora, às vezes, TV é tudo, né, porque é famoso, fica famoso, né? Seus colegas estão na TV, já trabalhando com jornal, e você aí dando poucas aulas, tendo um salário baixo, né? Eu morava na época na casa do meu sogro, porque minha esposa e eu havíamos nos casado, e não havia perspectiva também de nem sequer poder alugar um apartamento, né, para a gente viver. Enfim, naquele ano em que eu estava assim já no limite, eu recebi uma ligação da Casa Publicadora Brasileira. Eu havia enviado um currículo fazia já algum tempo para a CPB, mas tinha esquecido já disso. Eu era jovem, recém-formado, como é que eu podia sonhar com um trabalho como esse, né, sem ter experiência, sem ter nenhum conhecido na obra, né? Enfim, não eram favoráveis as perspectivas. Mas eu recebi uma ligação. Era o pastor Rubens Lessa, meu ex-chefe, né, agora falecido, um grande homem de Deus, e me dizendo ao telefone que ele tinha recebido meu currículo, já conhecia o meu trabalho, porque eu escrevia artigos de vez em quando, porque eu gostava de escrever, então eu escrevia e mandava para a CPB via carta. Naquele tempo nem tinha e-mail, né? Enviava por carta textos que eu escrevia quando tinha alguma ideia. Então ele já conhecia o meu trabalho. E eu nem imaginava que isso seria realmente algo determinante, né? Eu então vim, né, para São Paulo, para Tatuí, onde eu moro há 20 anos. Me lembro muito bem que quando eu desci em frente à Casa Publicadora, eu vi aquela logomarca, né, aquele logotipo da CPB, eu fiquei emocionado. Eu pensei: será, Senhor, que realmente tu tens um plano para mim aqui, né? Me lembro que no ônibus que me levou de São Paulo trouxe de São Paulo para cá, 2 horas mais ou menos de viagem, eu estava próximo de um editor, né? Eu pensei assim: puxa, é um daqueles que... E eu conhecia o trabalho de todos eles, porque eu lia, eu acompanhava as revistas na CPB, né? E eu pensando assim, né? Será que um dia eu poderia ser como um desses homens, né? Esses homens e mulheres que trabalham aqui. E fui para a sala do pastor Lessa, fiz a entrevista, me sentia minúsculo ali, né? Diante daquele grande homem, cheio de livros atrás dele, né? E eu só clamava a Deus dizendo: Senhor, minha vida está nas tuas mãos agora, né? Eu me sinto muito pequeno para tudo isso, mas tu sabes, né? Muito bem, eu fiz então aquela prova, aquele teste e voltei para casa. Um mês se passou, nenhuma resposta. Eu cheguei a tirar da cabeça isso, pensando: olha, eu acho que realmente não era para mim, foi só um sonho, né? Eu tinha 26 anos apenas na época. E depois, passado um mês, o presidente da Associação Catarinense, que era uma só na época, como disse o Malton, né, me ligou lá na rádio e falou assim: olha, Michelson, aquele assunto da CPB lá não deu certo, né? Eu senti que ele estava brincando comigo, né? E eu falei: pastor, o senhor está brincando, né?
Ele disse, eu estou brincando, arrume suas malas e pode ir embora, porque você vai para a CPB. Quando eu cheguei à CPB, eu já estava trabalhando, né, ali na casa publicadora, como editor, tinha agora a minha sala, né, exercendo agora o jornalismo. Eu fiquei sabendo por que eu fui chamado, exatamente o motivo por que eu fui chamado. Na verdade, eu fui chamado para ocupar uma função de editor de livros didáticos, porque a então editora tinha sido chamada para ser gerente dessa área. E tinha uma vaga disponível, mas eles precisavam de uma pessoa com o seguinte perfil, que tivesse formação em jornalismo e tivesse experiência didática em sala de aula. Você entendeu o que Deus fez comigo? Ele me preparou sem que eu soubesse para fazer o que eu faço hoje. Depois eu passei por outras editorias, trabalhei com a Revista Adventista, eu só não trabalhei com o nosso amiguinho, né? Acho que na CPB passei por várias editorias, Lição dos Jovens, Revista Conexão, e ali eu me realizei. Mas eu pude perceber realmente que, enquanto eu estava talvez até chateado com Deus, reclamando com Deus, né? Achando que o inimigo era muito grande adiante de mim, né? O futuro, as perspectivas não eram convidativas, não eram favoráveis, né? Deus já estava preparando tudo para mim. Então, a mensagem que eu trago para vocês hoje, meus queridos colegas, porque sim, eu comecei na obra adventista como professor, né? E, portanto, eu dou muito valor aos educadores, a quem trabalha nessa área fundamental, estratégica para a igreja. Eu agradeço por aquela experiência. Nunca reclamei. Na verdade, eu sempre considerei uma grande experiência ter passado por isso. O que eu quero dizer para vocês é confiem em Deus, né? E façam sempre o seu melhor. Sempre que eu falo com jovens, eu tive no IAESC, pouco antes dessa quarentena, né? Falei lá para os alunos, eu disse assim, olha, quando eu fui professor, mesmo estando assim, por dentro, um pouco magoado com Deus, porque não era exatamente aquilo, né, que eu tinha me preparado para ser, eu procurei ser o melhor. E eu entendo que quando nós somos cristãos de verdade, a gente faz para Deus, né? A gente tem que fazer o melhor onde estiver. Repito a frase, florescer onde for plantado. Se eu não tivesse sido um bom professor, ou pelo menos o melhor que eu pude ser, com certeza não estaria aqui hoje. Porque vocês acham que a consulta não foi mais ou menos assim? Como é esse tal de Michelson aí na escola? Ele é um bom profissional? Ele tem bom relacionamento com os colegas, né? Ele é um bom cristão? Com certeza essas perguntas, né, foram feitas entre os administradores. E eu louvo a Deus porque ele me ajudou a ser aquilo que eu precisava ser para ocupar uma função na obra dele. Então, repito, né? Façam sempre o seu melhor, mesmo que não haja talvez nesse momento um reconhecimento por parte de homens, mesmo que talvez não seja exatamente aquilo que você talvez esperava ser para aquele momento, confie em Deus. Ele vai preparar você para aquilo que Ele quer que você seja. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Essa história tem outros detalhes, né? Mas deixa para outro dia eu contar, quem sabe, para vocês. Mas ela me ensina, assim, que nós temos um Deus maior do que tudo. Nós temos um Deus grande, todo-poderoso, que cuida de nós, que vence as batalhas da vida por nós, mesmo quando nos sentimos tão pequeninos, né? Mesmo quando nos sentimos tão fracos, Ele zela, Ele cuida, desde que nós entreguemos nossa vida nas mãos dEle. Eu pedi para deixarem um vídeo aí no ponto para vocês, e eu quero que vocês assistam para que depois eu possa fechar essa nossa reflexão após assistirmos ao vídeo. Eu estou aqui numa das salas do Museu Britânico em Londres e nesta sala especificamente é contada a história da destruição, da tomada da cidade de Laques pelo rei Senaqueribe. É praticamente um filme, um jornal, né, em que artistas registraram, né, a tomada da cidade, a destruição dela e quando o rei levou cativos alguns judeus para a Síria. O interessante é que, claro, sempre é assim, né? A história é contada pelo prisma, sob o ponto de vista daqueles que a vencem, né? Agora, por que o rei Senaqueribe não relata a destruição, por exemplo, de Jerusalém? Poderia ter um outro jornal desse aqui, um outro filme com esse aqui, e no entanto a gente não vê essa história sendo contada. Por quê? Porque ela não aconteceu. E aí na Bíblia a gente vê que realmente Deus protegeu o rei Ezequias, Deus protegeu a cidade de Jerusalém, porque foi uma resposta à oração do rei, e aí essa história não existe realmente registro qualquer, não há qualquer registro na Síria a respeito disso. Nós vemos então a mão de Deus protegendo Israel e a ausência de registro, a não ser no prisma de Taylor, que você vê aí na foto, que tem uma breve menção de Senaqueribe como que engaiolando, prendendo o rei Ezequias. Algo que realmente foi contado sob o ponto de vista também dos assírios, mas que não aconteceu, porque
o exército assírio foi derrotado vergonhosamente pelo poder de Deus, pelos anjos de Deus. Aqui eu registro a história, mais um que confirma realmente o pano de fundo histórico da Bíblia. Ok? Então vocês viram aí um jornal da época, né? Um relatório. E claro, como o rei Senaqueribe era bastante vaidoso, o que ele fazia era realmente decorar seus palácios com esses relatos, com essas histórias, para mostrar como ele era poderoso. O relato dessa destruição de Laquis, ou Laquis, está lá. Ele foi transportado para o Museu Britânico, né? E há outros relatos, né, do poderio desse rei, só que ele não pôde fazer o relato, talvez ele quisesse muito fazer isso, né, da destruição de Jerusalém, porque ela não aconteceu. Ele foi derrotado. Então, mais uma vez, nós vemos aí a arqueologia, né, mostrando o poder do nosso Deus. Repito, e com isso eu concluo, né, confie em Deus. Lembre-se de que Deus é todo-poderoso e também todo-amoroso, que Ele tem planos especiais para a sua vida, assim como Ele teve para Jerusalém, e em muitos momentos esse plano foi cumprido pela fidelidade de seus reis, quando aconteceu isso, né? Pela fidelidade de seus profetas, e esse mesmo Deus não muda. Esse Deus de Ezequias é o nosso Deus hoje também. Por mais que os inimigos pareçam intransponíveis, tanto no mundo quanto em nossa vida, esse nosso Deus, ele vai vencer conosco e vai nos tornar vencedores. Em breve, nós estaremos com Deus no céu e lá só teremos relatos de vitórias. Nós só vamos lembrar de coisas boas e, enfim, nossa peregrinação terá acabado. Confie em Deus, coloque-se nas mãos de Deus, faça o seu melhor para Deus e que Ele abençoe grandemente a sua vida, o seu ministério de educação, porque é um ministério mesmo, né? A Ellen White diz que realmente o púlpito do professor é elevadíssimo, então encare sua vida como ministério e faça o seu melhor para Deus, não para homens, mas para Deus. E naturalmente, consequentemente, você estará fazendo o melhor também para aqueles que rodeiam você, para aqueles que estão aí trabalhando junto com você. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por Tuas promessas. Muito obrigado pelas histórias de vitória que estão registradas em Tua palavra, histórias que nos ajudam a ter confiança hoje, aqui no século XXI, de que não importa o tamanho do inimigo, Tu vai nos dar a vitória. Obrigado, Senhor, porque nós pertencemos à Tua obra, porque temos o privilégio de trabalhar por outras pessoas. E mais do que ensinar, mais do que escrever, estamos com o nosso texto e com o nosso ensino, preparando uma geração para encontrar Jesus nos ares. Bom Deus, unge cada professor, cada funcionário, cada administrador, para que nós possamos realmente entender nossa missão aqui nesse planeta. Unge também os editores, especialmente nesse momento, os profissionais de saúde também que estão lidando lá na linha de frente com pessoas contaminadas, pessoas que estão sofrendo e até morrendo. Abençoa, protege essas pessoas, Senhor, e que, passada essa situação, possamos realmente prosseguir pregando o Evangelho com todos os recursos que Tu nos colocas à mão. Ajuda-nos a aproveitar esse momento de reflexão, de pausa, quem sabe, para nos consagrar mais a Ti, para nos aproximar de Ti e nos preparar para a batalha final, quando os exércitos do mal serão finalmente derrotados por Miguel, o grande arcanjo Jesus Cristo. Dá-nos, Senhor, a Tua paz, um dia abençoado. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.